E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre gênero, poder e transferência no esporte. Por que psicólogo é sim e técnicas não? Eu sou Gilson Maia, psicólogo do esporte, neuropsicólogo e psicólogo clínico. A presença de psicólogas em equipes esportivas masculinas e femininas é uma realidade recorrente, naturalizada e muitas vezes nem mesmo questionada. Por outro lado, a presença de técnicas mulheres, sobretudo no comando de equipes masculinas, permanece quase inexistente. O que essas escolhas aparentemente naturais revelam sobre os desejos inconscientes, as estruturas de poder e os pactos simbólicos que organizam o universo esportivo? A psicanálise, enquanto ferramenta de escuta dos sintomas e das repetições sociais, permite um olhar mais profundo sobre esse cenário. Se as mulheres são aceitas no lugar do cuidado, mas não no lugar da liderança, é porque existe algo que se repete. E toda repetição fala de um sintoma cultural, de uma fantasia coletiva e de resistências que precisam ser interpretadas. Nas equipes masculinas, a escolha pela psicóloga do esporte costuma ser vista como uma opção natural. Mas essa naturalidade esconde uma operação inconsciente. A psicóloga, nesse contexto, é frequentemente colocada no lugar da mãe boa, aquela que escuta, cuida, acolhe, mas não confronta. É uma figura permitida e até idealizada desde que não confronte o ego masculino e nem ocupe espaços de autoridade ou decisão. A psicanálise ensina que o vínculo entre o sujeito e o analista, o psicólogo e a psicóloga, é mediado pela transferência, ou seja, pelas fantasias inconscientes que o sujeito projeta sobre aquele que o escuta. Assim, muitos atletas, homens e técnicos toleram e até preferem uma psicóloga, pois nela eles não se veem confrontados por um rival masculino, mas amparados por uma figura que ecoa o cuidado materno. Essa escolha inconsciente também evita o encontro com o masculino em posição de escuta, algo que pode gerar angústia, rivalidade ou tensão narcisista. A presença de um homem psicólogo poderia simbolizar o pai que frustra, aquele que aponta limites ou impõe o confronto com o próprio desejo e com a castração simbólica. Em vez disso, o grupo masculino tende a aceitar a mulher que acolhe, mas não confronta, criando uma relação menos ameaçadora ao ego coletivo. Já nas equipes femininas, a predominância de psicólogas também precisa ser analisada. Em parte, ela se deve ao movimento de identificação e segurança emocional. Mulheres atletas tendem a se sentir mais à vontade com outra mulher, principalmente no ambiente onde ainda é frequente a ocorrência de abuso, assédio e silenciamento por parte de figuras masculinas. A psicóloga, então, representa um espaço possível de escuta segura, livre de julgamentos e erotizações. Existe também um fator social histórico. A desconfiança em relação à presença masculina em espaços de intimidade e vulnerabilidade emocional, especialmente após décadas de violações simbólicas e reais. Assim, mesmo psicólogos éticos e bem preparados podem ser fantasmados como ameaças, o que revela o quanto o trauma estrutural influencia nas escolhas institucionais. Portanto, tanto em equipes masculinas quanto femininas, a psicóloga é permitida porque está no lugar do cuidado, não no lugar da autoridade ou do comando, mas porque os técnicos continuam sendo homens. Se o cuidado emocional é atribuído à mulher, o comando técnico permanece como uma função quase exclusivamente masculina. E é aqui que o impasse simbólico se revela. A técnica mulher, ao contrário da psicóloga, ocupa o lugar do poder, da decisão, da ordem, do falo simbólico. Isso a coloca em confronto direto com uma estrutura esportiva marcada pelo falocentrismo, pela hierarquia vertical e pela hegemonia da masculinidade tradicional. O técnico no imaginário coletivo é investido da função de pai, chefe, líder, aquele que sabe, pune, protege e organiza. É o dono da palavra final. Quando uma mulher tenta ocupar esse lugar, ela rompe com a fantasia cultural que associa a autoridade ao masculino. E isso, do ponto de vista psicanalítico, desencadeia resistências conscientes e inconscientes. A técnica mulher é vista como a que usurpa o lugar do pai, a que desafia a ordem simbólica. Muitas vezes sua autoridade é ridicularizada, sabotada ou erotizada. E mesmo quando ela consegue ocupar esse espaço, encontra desconfiança institucional, boicotes velados e solidão simbólica. No campo transferencial, a técnica ativa um movimento invertido. Ela é desejada como cuidadora, mas rejeitada como líder. A sua presença ameaça um pacto narcísico masculino, pois quebra a lógica segundo a qual o homem comanda e a mulher escuta. Esses padrões revelam que, embora o esporte tenha avançado em muitos aspectos, a estrutura simbólica que o sustenta ainda é machista, falocêntrica e baseada em fantasias inconscientes de poder. A psicóloga é tolerada porque não ameaça a masculinidade coletiva. A técnica, por outro lado, é rechaçada porque coloca em xeque a própria definição de autoridade, poder e competência.
A psicanálise não propõe soluções normativas, mas oferece escuta dos sintomas. E o sintoma aqui é claro: a presença feminina só é aceita quando não desafia o masculino no seu território simbólico. É preciso ir além das políticas de inclusão. É necessário transformar os significantes que estruturam o poder no esporte. E isso envolve escutar os medos, os desejos e as fantasias que operam por trás das escolhas de gênero nos cargos de comando e cuidado. Se queremos um esporte mais ético, mais justo e mais humano, é preciso romper com os lugares simbólicos que limitam a mulher ao cuidado e o homem ao comando. O problema não está em contratar psicólogas que são profissionais tão brilhantes e essenciais quanto os psicólogos. O problema está em por que não se contratam homens psicólogos ou por que, quando se contratam, existem resistências ou afastamentos. A psicanálise, nesse sentido, não moraliza, mas interpreta as repetições sintomáticas. Quando só se escolhem mulheres, não se está valorizando a escuta feminina, está se evitando o confronto com o masculino simbólico. O campo esportivo é sim um espaço de transformação cultural, mas só será se a gente estiver disposto a escutar os silêncios, os sintomas e os fantasmas que ainda comandam o jogo por trás das cortinas. Tudo de bom, forte abraço e a gente se vê por aí.